Corinthians tem uma reforma no estatuto prevendo SAF e teve a apresentação do projeto Safiel no Museu do Futebol. Você estava lá, Vessa? Passei lá antes de chegar aqui no nosso estúdio. Vamos lá, primeiro começou ontem com o anúncio do presidente do Conselho Deliberativo de mudanças que serão propostas para o novo estatuto. Rolou a coletiva, eles mandaram um documento para a imprensa, tudo mais, e também para os conselheiros. São vários itens lá que podem ser modificados no estatuto. Gostei de alguns, outros não. Então, o fato de colocar, por exemplo, à disposição a possibilidade do fiel torcedor ter direito ao voto, que isso nunca tinha feito, nunca tinha acontecido, eu acho bacana. É uma iniciativa bacana, louvável, porque as outras administrações só enrolaram o torcedor e isso vai acabar acontecendo. É óbvio que dentro dessa possibilidade eu também tenho minhas divergências. É o plano sócio do futebol que você tem que esperar 4 anos, por exemplo, pagando 4 anos para depois ter direito ao voto, que seria só para 2030, na eleição de 2030, e não poderia votar, por exemplo, em 2026. Então tem ali essas situações. Para passar esse projeto, assim como o projeto de SAF, teria que ter 2/3 dos votos. Todas as eleições no Corinthians são maioria simples, 50% mais 1. Agora essas duas não, tem que ser 2/3, ou seja, 66%. Por quê? Por que mudar agora? Por que dar essa dificultada para poder passar o projeto? Então eu tenho minhas restrições também em relação a alguns desses itens, mas de qualquer maneira vai ser colocado, esse é um anteprojeto, ou seja, não é nem um projeto, textos, vírgulas, frases vão ser ainda modificadas e melhoradas antes de passar pelo crivo, por exemplo, do Conselho Deliberativo. Caso passe esses itens todos, aí ainda tem a Assembleia dos Sócios. Isso foi ontem. Entre essas coisas apresentadas ontem, uma das cláusulas, que eu repito, um dos artigos pode ser ainda modificado, porque está pegando mal, é que numa possível SAF, 49% é o que poderia ser vendido para o investidor, para que o clube ficasse com 51% majoritário e com o controle das ações do clube. E aí hoje, na apresentação da Safiel, que é um projeto que seria com a participação dos torcedores, na qual os torcedores investiriam e seria um investimento como se fosse um investimento qualquer um na bolsa e tudo mais, com cotas ali que você também abriria para empresas, para empresários e tudo mais. E a apresentação rolou hoje, uma boa apresentação. Eles deixaram claro que dificilmente um investidor ou um grupo de investidores farão parte diante de um cenário de 49% para aquelas pessoas que colocaram o clube nessa situação poderem ainda ter os 51% e mandar. Então não faz muito sentido, né? Você vai aportar, você vai ajudar, você vai criar uma SAF para aqueles caras que te destruíram financeiramente ainda permanecerem com 51%. Então talvez isso ainda vai ser um motivo de ajuste nesse anteprojeto, na hora de virar o projeto, de falar, gente, vocês estão querendo abrir a possibilidade de uma SAF, mas a SAF com 49% não é a Safiel. Qualquer outra não vai acontecer. Então essa é uma situação que foi colocada hoje também como já um obstáculo nesse sentido. O de ontem já deu bastante ruído interno, porque ele dá uma proibida, por exemplo, de parentes de conselheiros fazerem parte ou serem funcionários do clube e tudo mais, aí já pegou mal. Então já está tendo uma rusga ali dentro. Ou seja, é uma politicagem muito grande, é muito difícil diante desse cenário. A gente sente que pessoas que não querem fazer nada de diferente, pessoas que... E aí você pergunta para as pessoas, tá bom, você não quer SAF, você não quer fazer... qual é a sua solução? Bem, eu não tenho ainda uma solução. Então, ou seja, as pessoas não têm solução e quando aparece um projeto desse, que aparentemente todo mundo está nítido para o torcedor, que é um projeto sério, de pessoas que não são nem sócias do clube, que só querem ajudar o clube, que apresentaram um projeto, uma tentativa de sair dessa situação com um aporte bacana, que tiraria o clube de um aporte que já ajudaria muito inicialmente a parte financeira e que tem estruturação para 5 anos, um negócio... Aí simplesmente a pessoa, eu não quero aquele, mas eu também não tenho nada de projeto novo. Então realmente é bem complicada a situação.
politicamente aí vamos ter muitos problemas daqui para frente, mas vamos ver. Eu repito o que eu disse ontem, está acontecendo uma reforma tributária no nosso país, passou já pelos deputados, se não me engano está com os senadores, e daqui a pouco o presidente Lula vai sancionar para começar em 2027. Virar SAF, se você não virar, você vai rasgar de 70 a 80 milhões no caso do Corinthians. Porque o imposto para quem virar empresa vai ser de 5 a 5,5%. Para quem não virar, clube associativo vai pagar 11%. 7% para quem fatura 1 bilhão ou quase 1 bilhão é jogar 70 milhões, 80 na lata do lixo. Ou seja, ou você vira ou você vira. Porque você não vai poder arcar para continuar como clube social, já que o imposto a partir de 27 vai mudar para quem não virar. Então não é nem questão da situação financeira. Palmeiras vai ter que se enquadrar, porque se não se enquadrar vai pagar 11%. O Flamengo vai ter que se enquadrar, vai ter que pagar 11% para poder, ou seja, virar 5% do imposto a partir de 2027. A reforma tributária está tramitando lá em Brasília, está caminhando. Então, eu acho que é uma questão do Corinthians se enquadrar com a modernidade. O mundo mudou, a sociedade mudou. Você vai pro jogo com o facial. Você não precisa levar nem a carteira pro jogo. Nem a carteira, nem dinheiro, nem cartão, nem nada. Você põe o seu olho e entra no estádio. Quando isso foi pensado lá atrás? Quando a gente imaginava que isso ia acontecer? Jamais. É assim que é hoje nos estados. Então, a sociedade foi mudando, as coisas foram mudando e não sustenta mais esse sistema político de clube social, e agora com essa mudança tributária, menos ainda. Tá defendendo a SAF agora? Tô, já há muito tempo. Eu só vejo duas soluções para o Corinthians, ou SAF ou recuperação judicial. Não tem terceira via. Quando você chega a 2,7 bilhões, eu não consigo mais enxergar uma outra maneira do Corinthians sair dessa situação, se não for vendido, seja por uma sociedade do torcedor, seja por um comprador, ou simplesmente com uma recuperação judicial. Eu simplesmente não vejo uma... Se o banco pode, dentro de um contrato assinado, sentar em cima até o fim com super juros, por que o banco vai abrir mão? Por benevolência? Seria, né? Era 1%, 2%, então valia muito mais a pena, né? Mas agora não vale, o Corinthians quer fazer essa mudança pelo INCC, tá? O Índice Nacional de Custo da Construção. Então, só para você ter uma ideia, o Corinthians paga 100 milhões, vai. Hoje, esse ano deve pagar 125, mas vamos supor que seja 100 milhões. Aí o Corinthians consegue mudar os juros. Cara, nós estamos falando aí de 50 milhões por ano que o Corinthians passaria a pagar. Seria uma grande vitória. E aí o Corinthians só ia precisar da grana para pagar, claro, mas teria já 25, aí 23, 24 hoje da Iperafarma, né, da Neoquímica Arena, né, da Neoquímica, né, que leva o nome na Arena. E se você fechar um outro contrato, o Corinthians quer fechar aí 70 milhões, né, por ano, né, contrato de 700 milhões, quer dizer, 10 anos, cara, se tudo isso se encaixasse, né, e desse certo, e der certo, sobraria ainda 20 milhões, né, por ano. O Corinthians teria aí os 70 milhões de patrocínio no novo Name Rights, pagaria 50 por ano, né, de prestação da Caixa, né, da Arena, ainda sobraria 20. Se empatasse já estava bom, né, gente? Se empatasse já estava bom. Cara, seria top. Agora, se o Corinthians vai, né, conseguir isso, aí é outra história, né? O pedido foi feito, sobraria até uma grana, né, e o Corinthians poderia aí, com o passar dos anos aí, pagar, né, a Neoquímica Arena. Cara, assim, o maior sonho que eu tenho, que eu passo a acreditar, é no pagamento à vista da Neoquímica Arena. Chegar lá na Caixa, perguntar quanto que ficaria para pagar à vista, né, a Neoquímica, né, a amortização, né, arrumar um patrocínio que dê esse adiantamento pro Corinthians. Eu não acho isso impossível. Então, e torcer para a Caixa dar uma colaborada também, né, para o Corinthians pagar isso de forma realmente aí à vista, né, que seria top. Mas, enfim, por enquanto que tem essa renegociação, né, das dívidas, né. Samir, se eles aceitam essa mudança de taxa e fecham o Name Rights por 70 milhões ano, tá paga a Arena, né. Verdade. Seria top, né, velho. Enfim, o Osmar Stabile tá tentando, né.
O Osmar tá tentando. Agora a gente vê aí o que vai, né, acontecer em relação a isso. E por que a Caixa aceitaria esse pedido do Corinthians? O contrato de TV não é mais a garantia do financiamento? Sobraria um mês de salário desses jogadores folgados. Enfim, tem que pagar as contas. Se o banco pode, dentro de um contrato assinado, sentar em cima até o fim com super juros, por que o banco vai abrir mão? Por benevolência? Seria, né? Eu acho, né, que você usou o termo certo, né? Nem sei o nome aí, né? Estressado, sei lá o que aí. Depois que virou esse arroba, ficou chato, né? Eu não gosto desse formato aí. Gosto do nome da pessoa. Cara, você falou um negócio que é verdade, velho. Seria por benevolência, né? Para a Caixa Econômica aceitar, só se realmente for benevolência, né? Qual o motivo deles reduzirem esses juros, né? Pô, a Caixa já ganhou dinheiro pra caramba com esse estádio do Corinthians, né? Eu acho que, às vezes eu sinto que a Caixa se aproveita, né, da pressão popular também. Também que a gente tá numa situação tão difícil que a gente fica procurando culpados, né? É triste. Mas, pô, já ganhou dinheiro pra caramba. Vê se algum estádio aí foi pago aí da Copa, né? Mas é difícil. Duvido a Caixa aceitar. Não estamos falando do dinheiro da Caixa, mas sim a União, né? Se fazer isso, o MP vai pra cima. Enfim, o Anderson, é o pedido que o Corinthians fez, tá? Se vai conseguir, entendeu? Aí é a sua opinião. O projeto, ele mira reestruturar as dívidas do clube social, inclusive a arena, né? Modernizar o CT profissional, construir um CT de base de altíssimo nível, formar um elenco profissional jovem e de elite, expandir e capacitar a arena para 70 mil lugares e melhorar a estrutura administrativa, sistemas, processos. O projeto Safiel é uma junção do clube social com um tipo de empresa de capital aberto. O torcedor comprará ações e o dinheiro será usado para sanar e gerir as contas. A gestão será feita por executivos com auditorias de dados e cobranças de resultados. Torcedores com ações poderão votar nos membros da gestão. Estarão sob o modelo do futebol masculino, feminino e as categorias de base, além dos direitos econômicos de atletas e dos patrocínios ligados ao futebol. Com o Safiel, o clube busca arrecadar até 2,5 bilhões ao transformar o futebol em empresa e permitir que os fãs invistam e participem das gestões. Segundo o empresário Carlos Teixeira, o foco do projeto é a transparência para transformar o Corinthians. O projeto veio para quitar as dívidas, o estádio, mas o objetivo é colocar todos os torcedores corintianos no centro de tudo, trazendo com que seja impossível o que o clube seja capturado por interesses particulares. Fala, Fiel, o que vocês acham da Safiel tendo em vista a situação atual do clube? Comente, deixe sua opinião, deixe seu like e até o próximo vídeo.